Olá pessoal, espero que todos estejam bem, estejam na vibração positiva de Deus, de Jesus Cristo, da espiritualidade positiva que nos abençoa sempre. Na aula de hoje a gente vai falar sobre um tema super importante pra gente que é cristão, pra gente que é espírita, que é, seguindo o tema do Livro dos Espíritos, a simpatia e a antipatia terrenas. E nesse sentido vamos falar um pouco sobre a lei da atração, um pouco sobre afinidade, um pouco sobre o que é simpatia, sobre o que é antipatia, e vamos também seguir as perguntas do Livro dos Espíritos, esse livro que é super importante, que é super significativo para a gente, super simbólico. Então, das perguntas 386 a 391, essa aula vai se estruturar, então a gente possa seguir firme e forte nesse aprendizado sobre simpatia e antipatia terrenas. Mas antes de começar a aula, de fato, a gente vai acalmar nossos corações, fechar nossos olhos e iniciar a prece da aula de hoje. Então, Deus Pai, Jesus Cristo, nosso irmão, espiritualidade que está sempre olhando por nós, que está sempre nos abençoando, que essa aula possa nos deixar bastante calmos, nos deixar bastante seguros sobre a doutrina espírita, sobre aquelas pessoas que a gente tem simpatia, sobre aquelas pessoas que a gente sente afinidade. Então que a gente possa abrir nossos corações, abrir nossas mentes, para que o conteúdo da aula de hoje possa ser introduzido em nosso corpo e nosso espírito da melhor forma. Para que a gente possa aprender e absorver tudo e seguir sempre exercitando isso no cotidiano, no nosso dia a dia, com os nossos irmãos, com as pessoas que a gente não tem tanta simpatia assim, mas que estão aqui por algum motivo. Então, que possamos sempre exercitar as lições que a gente aprende nas nossas aulinhas, que a gente possa seguir sempre firmes e fortes, confiantes na doutrina espírita e no amor e na caridade de Jesus Cristo, que tanto nos inspira. Então, peço permissão para terminar a prece e dar início à aulinha de hoje. Assim possa ser, graças a Deus. Então, como eu disse anteriormente, a gente nessa aula vai falar um pouco melhor sobre a simpatia e a antipatia terrestres, terrenas, na realidade. E só para começar, simpatia e antipatia são palavras, são conceitos conhecidos da gente aqui encarnado. Simpatia a gente sente por aquelas pessoas que normalmente a gente se dá bem, a gente tem afinidade, a gente tem alguns gostos em comum, enfim, tem algumas características parecidas, então são aquelas pessoas que natural ou no dia a dia, na convivência, a gente vai se afeiçoando, a gente vai criando gostos parecidos, a gente vai se identificando com as coisas que a gente curte de alguma forma. Então, isso é simpatia. Simpatia é essa sensação, esse sentimento que a gente tem por essas pessoas, em que existe algum tipo de afinidade, existe algum tipo de identificação com o que elas são, com o que elas pensam, com o que elas gostam. E a antipatia é o contrário disso. A antipatia a gente sente por aquelas pessoas, por aqueles indivíduos que a gente não tem muita afinidade, ou enfim, os gostos não são parecidos, a gente tem poucas coisas em comum, poucas coisas a serem compartilhadas, e na doutrina espírita isso não é muito diferente. Então, o livro dos Espíritos, partindo da pergunta 386 até a pergunta 391, até a questão 391, explica um pouco isso, explica como isso acontece no âmbito, no contexto espiritual. E aí na pergunta 386, que é a primeira, que vai tratar de simpatia e antipatia terrenas, a pergunta é a seguinte: podem dois seres que se conheceram e se estimaram, ou seja, gostaram um do outro, encontrar-se noutra existência corporal e reconhecer-se? E aí a resposta que é dada a partir dessa pergunta é: reconhecer-se não. Podem, porém, sentir-se atraídos um para o outro e, frequentemente,
diversa não é a causa de íntimas ligações fundadas em sincera afeição. Um do outro, dois seres se aproximaram e se aproximam devido a circunstâncias aparentemente fortuitas, ou seja, do acaso, mas que na realidade resultam da atração, da afinidade de dois espíritos que se buscam de uma forma comum entre a multidão. Então essa pergunta está falando que é possível que dois espíritos que tiveram algum encontro no passado, enfim, outra reencarnação, possam se encontrar numa reencarnação atual, mas é muito pouco provável que eles vão se reconhecer, porque, enfim, o esquecimento de outras vidas é um presente que nos é dado pela espiritualidade, por Deus, enfim, pelos bons espíritos, para que a gente, enfim, evite acidentes, enfim, evite lembranças que vão propor obstáculos na nossa evolução. E é nesse sentido que outra pergunta é feita. E aí a 386A pergunta: não seria mais agradável se esses espíritos, né, que já se conheciam na vida passada, se reconhecessem? E aí a resposta é: nem sempre. A recordação das passadas existências teria inconvenientes, acidentes, né, maiores do que poderia ser imaginado. Depois de mortos, ou seja, depois de desencarnar, esses espíritos se reconhecerão e saberão que tempo, ou seja, quais vidas esses espíritos passaram juntos. Então, o esquecimento do passado, né, das vidas passadas, é um presente, porque a depender do que a gente viveu com determinados espíritos, pode ser que a gente, descubra coisas que, infelizmente, irão atrapalhar aquela relação e, consequentemente, irão atrapalhar a nossa própria evolução e a evolução daquele espírito que, eventualmente, a gente vai conviver. Aí a pergunta 387 segue nesse mesmo sentido, perguntando: a simpatia, ou seja, a afinidade, os gostos em comum, eles têm sempre por princípio um conhecimento anterior, um encontro anterior, um encontro de outras reencarnações? E a resposta é: não. Dois espíritos que se ligam bem, que se ligam de maneira positiva, naturalmente se procuram um ao outro, sem que tenham conhecido enquanto vivos, enquanto encarnados. E aí a pergunta também, o 388, vai seguir nesse sentido, questionando: os encontros que costumam dar-se de algumas pessoas e que comumente se atribuem ao acaso, ou seja, por acidente, não serão efeito de uma certa relação de simpatia, ou seja, esses encontros que são estruturados por alguma afinidade já não teriam sido orquestrados, arquitetados por uma certa relação de simpatia anterior? E aí a resposta dos espíritos é: entre os seres pensantes, há ligação que ainda não conheceis. O magnetismo é o piloto desta ciência que mais tarde compreendereis melhor. Ou seja, entre os seres pensantes, os seres encarnados, existem ligações, existem relações que a gente ainda não tem capacidade de conhecer, mas que estudando e aprimorando sempre a forma como a gente se relaciona com os espíritos, enfim, a forma como a gente aprende e absorve o aprendizado e sempre está buscando conhecimento, a gente tem esse poder de conhecer o magnetismo e, enfim, todos os fenômenos espirituais que são trazidos pela doutrina espírita. E aí a pergunta 389, ela vai questionar: e a repulsão instintiva que se experimenta por algumas pessoas, de onde se origina? Ou seja, e essa antipatia instintiva, esse olhar que a gente bate em algumas pessoas e de cara a gente não gosta daquela pessoa ou sente antipatia só de bater o olho naquela pessoa. De onde vem isso? Essa é a essência da pergunta. A pergunta está querendo trazer esse questionamento. E quando a gente olha para uma pessoa e logo já entende, já sente que não gosta dela, de onde vem esse sentimento? E aí a resposta dos espíritos é a seguinte: são espíritos antipáticos que se adivinham e reconhecem sem nem se falarem. E aí, nesse sentido, a pergunta 390 segue questionando: a antipatia instintiva é sempre sinal de natureza má, ou seja,
com certeza, toda vez que a gente bate o olho numa pessoa que a gente mal conhece ou que conhece pouco e já não gosta dela, isso quer dizer que a gente tem uma natureza, uma essência má, isso quer dizer que de alguma forma a gente não é evoluído, e aí os espíritos respondem. De não simpatizarem um com o outro, não se segue que dois espíritos sejam necessariamente maus, ou seja, só o fato de dois espíritos não se simpatizarem ou se antipatizarem entre eles, né, sentirem uma certa antipatia entre eles, não quer dizer que ambos sejam espíritos não evoluídos. E aí continua a resposta. A antipatia entre eles pode derivar de diversidade de modos de pensar, ou seja, são modos diferentes de pensar entre dois espíritos, entre duas pessoas encarnadas, enfim. A proporção, porém, que se forem elevando, essa divergência irá desaparecendo e a antipatia deixará de existir. Então, conforme a gente evolui, conforme a gente estuda, conforme ocorre a evolução moral e intelectual, esse tipo de antipatia, né, esse tipo de sentimento ou de rusga que acontece nas relações terrenas vai, enfim, ao tempo se esvaindo e acaba desaparecendo. E aí, por fim, a pergunta 391 é: a antipatia entre duas pessoas nasce primeiro na que tem pior espírito ou na que tem o melhor? Ou seja, a pergunta quer questionar se a antipatia ela parte primeiro, né? Ela tem origem naquela pessoa que tem um espírito menos evoluído ou na que tem um espírito mais evoluído. E aí os espíritos eles vão responder que em uma ou em outra isso vai ser indiferente, que na verdade o que conta são as causas e os efeitos nas duas. O espírito mau ele vai sentir antipatia por quem possa julgar esse espírito, por quem possa desmascarar ele de alguma forma. Então, ao ver pela primeira vez uma pessoa, esse espírito já sabe que vai ser censurado de alguma forma. E aí o afastamento desse espírito que não está tão evoluído assim, dessa pessoa que, enfim, olhou ele com olhos maus, enfim, desmascarou ele de alguma forma, vai se transformar em ódio, em inveja e vai inspirar o desejo de praticar o mal. E aí, em relação ao espírito que já é evoluído, os espíritos trazem que o bom espírito ele vai sentir repulsão pelo mal, naturalmente. Então, por saber que esse espírito que não está tão evoluído assim não vai compreender os motivos, né, de diferenças e todas essas questões de antipatia, esse espírito que é bom, que é evoluído, vai entender e vai repelir esse mal, e por isso essa antipatia. E aí, entretanto, né, consciente da sua superioridade, então esse espírito evoluído, consciente da sua evolução, não vai alimentar o ódio, nem inveja e nem o mal contra esse outro que, enfim, por ele sentiu antipatia e que se firmou-se, né, uma relação de antipatia ali naquele momento. E aí a única coisa que esse espírito bom, evoluído, vai querer fazer é limitar essa antipatia e evitar, enfim, me lastimar e sentir de alguma forma por essa antipatia que foi criada. Então, esses são os sentimentos diferentes, né? Então, enquanto o espírito que não é tão evoluído assim vai perceber que os outros espíritos vão julgar por ele ser mal, por ele não ser evoluído, e por isso já cria uma antipatia, no outro lado, o espírito que é bom, ele vai repelir, né? Ele vai sentir repulsa por tudo que é mal, e por isso que essa antipatia é criada. Mas ao passo que o espírito que não é tão evoluído vai criar dentro dele sentimento de ódio, de inveja e de querer desejar o mal, o espírito que é bom vai apenas lastimar, né? Vai apenas sentir, vai apenas limitar esses sentimentos de antipatia e vai evitar também esse sentimento de antipatia, evitar esse espírito que não é tão evoluído e não vai criar mais sentimentos ruins, ou enfim, não vai criar sensações ruins, não vai criar nem ódio, nem inveja, nem vai querer o mal.
Então, essa é a lição do Livro dos Espíritos, no que toca ali a questão da simpatia e antipatia terrena. Espero que tenha ficado claro, espero que o conteúdo possa ter sido absorvido da melhor forma para você e para mim também. Estou sempre estudando, então todos nós estamos sempre estudando aqui juntos, então possamos seguir sempre confiantes na nossa fé, sempre confiantes que vamos cada vez mais ter simpatias um pelos outros e que chegue em um momento que a gente vai estar tão evoluído que apenas a simpatia vai ser importante para todos nós. Então, a gente vai acalmar nossos corações e fazer a prece para finalizar a aula de hoje. Deus Pai, Jesus, nosso irmão querido, a gente agradece pelo tempo e que a gente passou junto aqui, por essa aula tão querida e por esse conteúdo que é tão abençoado, que nos diz tanto sobre as nossas relações, sobre quem a gente quer ser e sobre quem a gente tem afinidade, e sobre os nossos irmãos e sobre os espíritos com os quais a gente tem que ter misericórdia, paciência e sempre ser muito afetuoso, porque, enfim, estamos em níveis diferentes de evolução e temos que compreender o tempo de cada um. Que possamos seguir firmes e fortes na missão de ser sempre amorosos e caridosos e que possamos também seguir pedindo e sempre orando e sempre em preces pelos trabalhos que são realizados por essa casa tão querida por todos nós. Então, em nome de todos os mentores, em nome de toda a espiritualidade positiva que está agindo para que possamos estar aqui com saúde e firmes e fortes, eu peço permissão para finalizar a prece e, consequentemente, a aula de hoje. Então, que seja em nome de Luiz Sérgio, nosso querido amigo, em nome de todos os mentores e todos os espíritos que abençoam a Casa do Caminho, que seja em nome de Jesus Cristo, em nome de todos os espíritos bons, mas, acima de tudo, em nome de Deus Pai, peço permissão para terminar a prece e a aula de hoje. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, seguimos juntos e nos vemos nas próximas aulas. Tchau, tchau.